Homilia diária, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018. Olá, minha família de oração, salve, paz e o amor de Maria. Vamos agora refletir sobre a liturgia de hoje, mas antes, uma pequena oração para o Espírito Santo. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamados Criador, não somente porque sois em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, dignai a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. A primeira leitura de hoje foi do livro do profeta Isaías. O tema é o sentido do jejum. O profeta Isaías, ele nos motiva a fazer uma reflexão muito atenciosa sobre a maneira como nós oferecemos sacrifícios ao Senhor neste tempo da Quaresma. Precisamos, pois, tomar consciência de como estamos praticando o jejum e nos sacrificando durante este tempo em que nos é dado para resgatar a nossa alma. Na leitura, o próprio Senhor, ele denuncia os crimes do povo de Israel, que se vangloriava de cumprir a lei e de praticar a justiça somente porque jejuava e buscava a Deus. Para aquele povo, o fato de jejuar e também de fazer sacrifícios e também mortificações já era o suficiente para agradar a Deus. Porém, ao mesmo tempo em que jejuava, o povo litigava uns com os outros e cada qual se preocupava apenas com seus próprios negócios. E o Senhor lhes recomendou: não façais jejum com este espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido lá no céu. O sentido do jejum está em que purifiquemos o nosso corpo, a fim de que o nosso coração esteja apto a realizar boas ações. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos, sempre atentas à dor do necessitado, com o intuito de que possamos sempre sentir na nossa própria carne a necessidade e a penúria que muitos vivenciam e assim compreendê-los bem melhor. A oração e o jejum que oferecemos a Deus devem ser acompanhados com o espírito de caridade, de acolhida, de reconciliação, de partilha. Do contrário, não terão valor nesse sentido. Aos olhos de Deus, o verdadeiro jejum é aquele que nos leva a pôr um terno às injustiças, para acolher o que estão necessitados, vendo no rosto de cada irmão, de cada irmã, outro Cristo. Jejum e oração não têm razão de ser, se não forem vivenciados, acompanhados de um verdadeiro espírito de caridade e de obras de justiça. Assim fazendo, a nossa luz brilhará nas trevas e veremos atendidos os nossos pedidos de socorro. Irmão, irmã, com que espírito você jejua? O que você acha mais importante? Jejuar às sextas-feiras ou perdoar alguém que ofendeu? O jejum que você pratica tem alguma razão de ser ou é apenas para cumprir uma tabela? Com qual espírito você jejua? Vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema de hoje. O salmo de hoje foi o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purifica-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós,
que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, pois não são os vossos agrados os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. O meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Pois o arrependimento é a porta para o perdão e é muito mais importante do que holocaustos ou até mesmo sacrifícios. O salmista arrependido diz que o seu sacrifício é a sua alma penitente, isto é, arrependida e também suplicante. O pecado nos afasta dos irmãos e por isto nos afasta de Deus, mas a misericórdia do Senhor nos faz voltar ao convívio com os nossos irmãos e nos aproxima do céu, porque Deus nunca despreza um coração arrependido. No Evangelho de hoje, o tema é significado de vida e também de alegria. Mateus, ele diz exatamente como os discípulos e discípulas de Jesus, como eles precisamos nos captar por meio das suas palavras, as orientações para a nossa vivência cristã. Neste Evangelho, Jesus continua a nos ensinar que todas as nossas ações precisam ter um sentido e não podem se reger apenas pelos o que elas aparentam. Os discípulos de Jesus partilhavam com ele de todos os eventos com alegria e também em submissão à sua vontade e até mesmo aos seus ensinamentos. Eles estavam perto de Jesus e usufruíram da sua presença e também da sua companhia. Portanto, eles não tinham clima para jejuar, nem precisavam disso. Assim, ele nos ensina a praticar os atos religiosos de coração e não por obrigação. Há que se ter uma causa nobre e sincera para que pratiquemos o jejum e o sacrifício. Deus conhece o nosso coração e sabe das nossas motivações, portanto, quando jejuamos, devemos fazê-lo com muita disposição e por amor, sem lamentos e nem sequer justificativas. Há momentos na nossa vida em que não nos cabe jejuar nem fazer sacrifícios, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. De que adianta para nós o jejum se o nosso coração não está contrito no sacrifício? Um coração ressentido, vingativo, revoltado, ele não consegue amar nem fazer nada por amor. Para os cristãos, o jejum deve ter um significado de vida e também de muita alegria. Deve haver uma razão de ser para o jejum. Não nos basta jejuar somente por jejuar, sem um motivo que toque o nosso coração. Irmão e irmã, você jejua sem ter um motivo? Quando você jejua, você se sente em paz? Você gosta de mostrar aos outros que está jejuando? O que Jesus acha do seu jejum? Por acaso, você é uma pessoa que sabe curtir o momento presente como um presente de Deus? Palavras fortes. Temos que refletir, pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, que possamos exatamente fazer o melhor para Ele, que Ele merece o nosso melhor, porque Ele deu tudo que tinha, até a sua última gota de sangue para nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos salvado. Obrigado por causa de ter entrado no madeiro. De lá, você morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e está no meio de nós. Glórias e louvores se dá a todo momento. Obrigado, Senhor. Uma pequena oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descendentes para consolar e santificar a igreja nascente, sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo,
que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir dessa consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Repito: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Salve e paz, e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, muito, muitíssimo você.